Essa aula ela é uma aula bônus da quinzena Empreender na Prática, né? Quem me viu fazendo aí 1 milhão de lives, saiba que essa 1 milhão de lives era para falar sobre exatamente ensinar pessoas a empreenderem na prática. Quando eu falo em empreender na prática, é o quê? É realmente a gente trazer informações, soluções práticas que guiem o empreendedor, o empresário, né? Pegá-lo pela mão de fato e conduzi-lo para que ele organize a sua empresa, né? Tenha uma estrutura de organização. Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o som, tá bom? A câmera aberta com o som desligado. Então, assim, fazer com que o empresário tenha informações importantes para que ele conduza o negócio dele de uma forma que, no final, ele tenha lucratividade e rentabilidade, que é um dos propósitos do qual a gente se torna empreendedor. E eu vou começar trazendo uma informação muito importante para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2019, né, segundo o Serasa Experian, cresceu o número de abertura de empresas, em torno de 23,3% com relação ao ano anterior, na verdade, a 4 anos anteriores, que é uma coisa muito boa. Eu, particularmente, acredito que o empreendedorismo está aqui realmente para nos salvar, para nos ajudar de uma forma muito completa, né? Eu amo o empreendedorismo e eu fiquei muito feliz quando, na época, eu pude ver essa notícia. Mas aí o que aconteceu, né? O que ninguém esperava, nunca se passou pela cabeça. Veio a pandemia em 2020 e o que aconteceu? Mais ou menos aí uma média de 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia. Aquilo que vinha numa perspectiva muito positiva, muito favorável, acabou assim que a pandemia trouxe um desastre, né? Isso aqui é uma informação do IBGE. E complementando essa informação, saiba que cerca de 99,2% dessas empresas que faliram eram empresas de pequeno e médio porte. Ou seja, pequenos empresários, pequenos empreendedores que foram, assim, dilacerados com a pandemia. Mas aí você deve estar se perguntando, Sara, mas é óbvio que isso iria acontecer, né? A pandemia, assim, teve lockdown, acabaram que as empresas, muitas empresas físicas tiveram que fechar as portas, as pessoas não souberam remodelar o seu negócio para um negócio digital, isso trouxe um impacto muito grande. Ok, a pandemia a gente já sabe que ela realmente foi algo horrível aí, principalmente no mundo dos negócios. Só que, galera, essa questão de empresas fecharem, isso do sócio não saber lidar com a empresa, já acontecia antes. Apesar de, em 2019, o número ter crescido, como eu falei, em 2018, também, olha, mais que na pandemia, 762.940 empresas fecharam a porta em 2018. E a gente não está falando de pandemia aqui. Em 2017, o Brasil mais fechou empresas do que abriu. Então, quer dizer que quando eu pegava o saldo, né, de empresas de empresas que abriram, de empresas que fecharam, o saldo acaba que naquele tempo era o quê? Um saldo negativo. Isso é uma informação para a gente fazer o quê? Opa, peraí, será que essas empresas realmente faliram na pandemia? Ou não? Elas já estavam falidas antes e acabou que com a pandemia elas só fecharam a porta. Eu, Sara, tenho muito dessa perspectiva, né? De que, na verdade, as pessoas já estavam falidas há muito tempo. As empresas já estavam falidas há muito tempo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, olhando aí nos olhinhos de vocês, quem puder compartilhar, lembrando, quem puder abrir a sua câmera comigo, será muito legal, muito especial para mim. E eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui montou um negócio e tem uma vida pior do que tinha antes de montar? Quem aqui já passou por isso? Ou conhece pessoas que passaram por isso? Fala assim, poxa, depois que eu abri um negócio, eu não tenho mais tempo de vida, eu não tenho mais qualidade de vida, eu não tenho mais tempo para minha família, eu não vejo meus filhos crescendo. Eu achei que eu ia ter dinheiro no meu bolso, né? Que eu ia ter ganhos assim extraordinários, mas na verdade não. Na verdade, eu fiz foi pegar meu dinheiro, colocar lá sem ter algo de volta. Quem já passou por isso? Ou quem conhece pessoas que estão passando por isso? Inclusive, ó, algumas pessoas levantando a mão. Quem quiser colocar no chat aí, né? Eu também vou ver. E uma outra perguntinha também para vocês me ajudarem, né?
Quem aqui pensava que quanto mais vendesse, melhor seria para o seu negócio? Quem tinha esse entendimento? Levanta a mão para mim ou dá um euzinho aqui, ó. Quem acha que, poxa, peraí, para mim, meu entendimento é o quê? Quanto mais eu vender, melhor é para o meu negócio. Ó, tem gente escrevendo eu. E agora uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo odeia. Quem aqui gosta de ficar pensando em dívida, em boleto para poder pagar, em ficar gerenciando aí seus contas a receber? Quem aqui gosta disso, gente? Ninguém gosta, né? Quem aqui fala assim, poxa, se eu pudesse mesmo, eu só ficava falando com o meu cliente, eu só ficava posicionada ali de forma comercial. Eu não quero ficar controlando gastos. Quem não gosta disso? Levanta a mãozinha aí para mim também, para eu ver vocês. Tem um monte de gente que não gosta de ficar pensando em dívida, né? Eu confesso, galera, que eu também não. Mas qual que é meu entendimento de que isso faz parte de um todo importante? E antes de eu continuar, eu quero esclarecer algo, olha, que eu acho que é extraordinário. A diferença de empreender e a diferença de ser empresário. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não sou empresário, eu sou um profissional liberal, eu sou empreendedor, isso não significa que eu sou empresário. No meu ponto de vista, para mim, todo empresário deveria ser um empreendedor. Mas eu sei que nem todo empreendedor é um empresário. O que isso significa? O Fernando está falando que é os dois. Eu também, Fernando. O que isso significa exatamente, né? Um empresário é aquele profissional, eu estou falando, ele é uma profissão, um empresário, que ele decidiu montar um negócio para poder sustentar a sua vida. O empreendedor não necessariamente montou um negócio, montou uma empresa. Por que eu falo isso? Quando eu falo de empreendedor, eu estou falando de uma pessoa que traz soluções criativas, que implanta projetos inovadores, onde ele estiver. Se ele for um funcionário público, tem como ele empreender? Super, para mim é um dos lugares que mais precisa de empreendedorismo, os órgãos públicos, né? As instituições públicas. Se eu for colaborador de uma empresa, eu posso empreender? Sim, você pode intraempreender, você pode levar soluções criativas onde você está, você pode implantar projetos inovadores. Mas o intuito aqui é despertar vocês para uma geração que se torne efetivamente empresário. E eu vou falar um pouco melhor sobre isso a partir de agora. Todo mundo vendo a minha tela de novo? Dá um joinha aqui para mim, por favor. Bom, para quem não me conhece, para quem está me vendo a primeira vez aí, né? Eu sou a Sara Carvalho. E eu costumo brincar que eu, na verdade, sou uma empreendedora por vocação. Antes de chegar lá, acho que minha apresentação deu só um probleminha aqui. Peraí, galera. Aê! Eu sou a Sara Carvalho e hoje nós vamos falar exatamente como pegar o seu negócio, a sua empresa e transformar ele num modelo de negócio rentável e lucrativo. E aí, o que eu costumo, antes de começar a minha aula exatamente, né, explicar para quem é esta aula e para quem não é esta aula. Para quem essa aula é? Para profissionais liberais e autônomos que querem profissionalizar o seu negócio. Eu sempre falo que profissionais liberais, eles devem se posicionar como empresários. Por quê? Porque eles têm sim um modelo de negócio e a partir do momento que eles falam, não, eu sou empresário, gira uma chavinha ali e o comprometimento dele com relação aos resultados que ele vai ter é completamente diferente. Ele tem um posicionamento de que, não, peraí, eu tenho que ter meta para faturar no meu negócio de faturamento, eu tenho que ter meta para lucratividade, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, esse negócio crescer. Então, essa aula é para esse tipo de profissional e principalmente para quem quer se posicionar como empresário, né? Para quem também é essa aula? Para empresários que não sabem como conduzir a sua empresa da forma correta e quer aprender a partir de agora. Para empresários que eles querem abundância no seu negócio e já entenderam que para isso precisa investir em conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui agora comigo nessa tarde. Essa aula também é para empresários que desejam ter um negócio que tenha sustentabilidade financeira e que esse negócio dê ao empresário a sua famosa independência financeira. Essa aula também é para empresários que desejam ter um modelo de negócio que não apenas fature, mas que também seja rentável e lucrativo.
e principalmente para empresários, profissionais e empreendedores que executam o que aprendem, porque isso aqui só vai ter validade se você de fato colocar em ação. E para quem não é esta aula, né? Para empresários que acham que o conhecimento que já possui está de bom tamanho, ou seja, não preciso mais, o que eu sei é o suficiente para ter o meu negócio rentável e lucrativo. Essa aula não é para empresários, né, que se importam em faturar e não em lucrar. A importância que eles dão é só vender, 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 mas lucratividade, dinheiro no bolso, isso não interessa. Para empresários que não desejam subir o seu negócio de nível, ou seja, o patamar que o negócio dele está de bom tamanho. Para empresários que tanto faz, tanto fez quais são os custos do seu negócio. E também esta aula não é para empresários que não querem dinheiro no bolso e nem qualidade de vida. E para vocês que estão me vendo aqui pela primeira vez, quem já me conhece, eu vou me apresentar de uma forma diferente, né? Quem é a Sara Carvalho? Eu sou contadora por formação, sou financista por especialização, ex-bancária por decisão e empreendedora por vocação. No meu ponto de vista, não tem uma outra denominação melhor para poder me qualificar, para poder me caracterizar, porque eu sou a criatividade em pessoa, eu quero ser inovação em pessoa, eu quero trazer novidade, eu quero colocar as coisas para poderem crescer. Eu também brinco que eu sou a famosa treinadora de zagueiro que faz gol e de atacante que defende. Os homens aí que adoram futebol, né, eles vão entender que, opa, peraí, como assim zagueiro que faz gol, né? Porque, apesar de eu ter uma área de atuação e uma área de formação em contabilidade, em finanças, para mim, o financeiro da empresa, o empresário, ele tem sempre que se posicionar de uma forma que ele viabilize negócios. Mas que tipo de negócio? Negócios saudáveis. Então, é aquele famoso empresário, empreendedor, profissional que ele está preocupado em quê? De gerenciar bem o dinheiro da empresa, mas também fazer com que viabilize mais negócios. Porque, no fim das contas, o que coloca dinheiro em casa é o quê? É o comercial, é o fechar mais negócios. E eu gosto de ensinar essa galera de finanças aí a fecharem mais negócios dentro da empresa que eles estão. E eu sou uma mentora de negócios também, com mais aí de 10.758 horas de atuação, que eu ajudo pequenos e médios negócios a serem rentáveis e lucrativos. Uma coisa que eu também gosto muito de esclarecer para que as pessoas me conheçam melhor é no que eu, Sara Carvalho, acredito. Eu acredito muito que o meu propósito de vida é colecionar histórias de transformação, colecionar histórias de sucesso. Por meio de quê? Por meio de Jesus Cristo, que eu acredito que é o ser que realmente veio nos salvar, da educação e do empreendedorismo. Então, quando eu estou aqui com vocês, ensinando vocês a respeito de empreendedorismo, de negócios, eu me sinto plena e cumprindo de fato o meu propósito de vida. Uma outra coisa que eu acredito é que empresário que de fato quer prosperidade, ele vai em busca de rentabilidade e lucratividade e não de faturamento. E eu vou explicar um pouco melhor por que eu acho que o fato de não vender, só vender, não significa boa coisa para dentro da empresa. Qual é o propósito de uma empresa? Por que uma empresa ela surge? Por que as pessoas criam mais negócios? Qual que é o propósito, via de regra, que uma empresa tem que ter? Uma empresa, no meu ponto de vista, ela tem que surgir por dois motivos principais. Para poder servir a sociedade e para poder dar ao empresário independência financeira e liberdade financeira. Isso daqui já são dois indicadores para você que já é empresário, você profissional liberal que está se identificando como empresário agora, perceber se o seu negócio realmente atende ao propósito pelo qual ele existe. É claro que cada negócio ele vai servir a sociedade de uma forma diferente. Eu sirvo a sociedade educando empresários, educando empreendedores para que eles tenham negócios saudáveis, rentáveis e lucrativos. Outras pessoas vão servir a sociedade vendendo produtos que são necessários e vitais para ela. Então, assim, cada negócio tem maneiras diferentes de servir a sociedade. Tanto é que quando a gente vai constituir um CNPJ, a gente precisa ter um nome de razão social. Olha só para vocês verem essa expressão, razão social. Qual a razão pela qual a empresa existe para a sociedade? Se o seu negócio não serve à sociedade, isso já é um gatilho que você precisa mudar muita coisa.
E o outro detalhe aqui, se o seu negócio não conduz você como empresário para a independência financeira ou para a liberdade financeira, significa que ele também está posicionado de uma forma errada. E aí você deve estar se perguntando, mas o que seria de fato independência financeira? Independência financeira é eu ter um comportamento de vida, é eu gerenciar as minhas finanças de modo que eu faça com que daqui a um tempo o meu dinheiro trabalhe para mim e não eu para o dinheiro. Sabe aquela famosa linguagem assim, de renda passiva, de o dinheiro que for rendendo a partir de um capital, aquilo servir para você viver? O seu negócio tem que conduzir você nessa jornada da independência financeira. E o que eu, Sara, considero liberdade financeira? Eu considero liberdade financeira você poder fazer o que bem quiser com o seu dinheiro sem aquilo trazer grandes sacrifícios na sua vida. E eu acredito ainda mais que para você ter uma liberdade financeira plena, você precisa ter antes o quê? Independência financeira. Porque como é que eu vou utilizar o meu dinheiro da forma que me dá na telha, sem, eu costumo brincar, né? Como é que eu vou viajar para Cancún, para Miami, eu passando fome aqui, sem meu pão de cada dia? Não funciona assim. Então, o que é extremamente necessário? Que antes eu conduza o meu negócio numa jornada que faça ele me dar uma independência financeira para eu ter, de fato, uma liberdade financeira. Uma empresa, ela só consegue dar isso para você, só consegue dar independência financeira para você como empresário, só consegue te dar liberdade financeira, só consegue servir a sociedade se ela tiver três coisas. A primeira é lucro, a segunda é rentabilidade e a terceira é sustentabilidade financeira. Se o seu negócio, se você, principalmente, não vou falar nem se o seu negócio não dá lucro, se você não sabe se o seu negócio está de fato dando lucro, se você não sabe se o seu negócio de fato está te dando rentabilidade, e se você tem um plano para ele poder perpetuar, sinto muito, daqui a pouco tempo ele está o quê? No fundo do poço, acabado, você está falido e você não tem condições de fato de ter independência financeira, liberdade financeira e servir a sociedade. E aí você deve estar se perguntando, poxa, o que seria exatamente sustentabilidade financeira? Eu, no meu ponto de vista e no mundo ideal, nenhuma empresa deveria ser aberta, nenhum negócio deveria surgir sem antes ter um planejamento de como ele vai durar para sempre. Eu tenho certeza que se eu parar agora e perguntar para vocês o seguinte, olha, quantos de vocês criaram uma empresa para ela poder acabar na pandemia? Ninguém vai levantar a mão. Quantos de vocês criaram uma empresa para poder durar somente um ano? Também tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar, vai ser unânime vocês me falarem. Eu criei um negócio, eu abri uma empresa para ela poder durar para sempre, né? Para ela poder passar para a minha próxima geração, para os meus filhos, dos meus filhos passarem para os meus netos. E olha, atenção, você que se considera profissional liberal e autônomo, você tem que constituir um negócio que ele também tenha sustentabilidade financeira. Um negócio tão tangível, tão palpável, que ele consiga ter sucessão, passar de uma geração a outra. Entende a importância de você se posicionar como empresário? Bem, se uma empresa, para ela poder cumprir o propósito dela, ela precisa dessas três coisas, no decorrer aqui da minha fala, eu vou abordar assuntos que te girem a chave aí para você, de fato, conquistar essas três coisinhas. Eu estou falando que um negócio ele tem que ter o quê? Lucratividade e rentabilidade, não apenas faturamento. Mas aí você deve estar se perguntando, Sara, beleza, mas o que é exatamente rentabilidade, o que é exatamente lucratividade? Rentabilidade e lucratividade são duas formas que eu tenho de analisar o lucro do meu negócio. Percebe que eu parto do princípio que você conhece o lucro do seu negócio. Se você não conhece, isso é um outro indicador que você está conduzindo mal a sua empresa e mal o seu negócio. Lucratividade, como que eu analiso ela? Ela é o que de fato sobra no meu bolso, no bolso do negócio, né? Claro, depois que eu vendi o meu produto, custeei minhas despesas fixas e variáveis e me sobrou um dinheiro. Aquilo ali é a sua lucratividade. E o que é rentabilidade, então? A partir do momento que eu faço um investimento, eu verifico se o meu lucro está aumentando ou diminuindo. Em vias práticas, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo bem didático e simples para que vocês entendam assim, na prática o que é lucratividade, o que é rentabilidade. Vamos supor que você faturou aí em janeiro de 2021 20 mil reais com o seu negócio. Desses 20 mil reais,
5 mil foi para poder custear o custo da mercadoria vendida, ou se você presta um serviço, o custo do serviço prestado. E as suas despesas variáveis, suas outras despesas variáveis, quais poderiam ser elas? Às vezes um imposto, a taxa de cartão de crédito, são N's ali que a gente pode colocar, deu R$ 2.000. E as suas despesas fixas, seu aluguel, sua energia, sua água, seu escritório de contabilidade, seus funcionários, deu ali em torno de R$ 7.000. E você, como ficou atento aí na pandemia, sabe que quem não é ponto com é ponto fora, né? Eu costumo brincar. Se você não está no mundo digital, sua empresa ela tem uma tendência, em curto espaço de tempo, falir. Você resolveu investir em tráfego pago. O que é tráfego pago? Né? Você patrocinar o seu negócio na internet. E ali você resolveu investir R$ 800 e foi por isso que você conquistou os R$ 20.000 de faturamento. O que seria nesse exemplo aqui lucratividade e o que seria nesse exemplo rentabilidade, tá? A lucratividade, quando eu pego o meu lucro líquido aqui e divido pelo meu total de faturamento, é o que de fato em percentual me sobrou, né? Eu multiplico aqui por 100 para trazer em percentual. Nesse caso, deu 26% de lucratividade, o que eu, Sara, considero uma lucratividade bacana. E de rentabilidade, o que é rentabilidade? Poxa, eu percebi que era importante o meu negócio estar na internet, resolvi investir em R$ 800 de tráfego pago. Esses R$ 800, ele me trouxe esses 20 mil. Isso quer dizer o quê? Que para cada R$ 1 que eu investi, eu tive R$ 6,50 de retorno. E aqui no meu lucro líquido, quer dizer que a cada R$ 1 que eu vendi, 26 centavos ficou no meu bolso. E aí eu quero olhar para o rostinho de vocês aqui agora e entender. Quem aqui sabe exatamente esse número a respeito da sua empresa? Do seu negócio. Lembra que você, profissional liberal, também tem que fazer esse tipo de cálculo. Quem aqui conhece a sua lucratividade e o quanto volta de retorno para você conforme aquilo que você investe? Quem aqui? Escreve eu aqui nos comentários quem sabe qual é a sua lucratividade e sua rentabilidade. Galera, ninguém sabe. Eu sou o Fernando Dantas, está levantando a mão aqui. Se você não conhece sua rentabilidade, sua lucratividade, lembre-se, isso é indicador de que você está conduzindo mau negócio. Porque a primeira coisa que o empresário, o empreendedor de verdade, que quer que uma empresa tenha sustentabilidade, é ele ter números, indicadores que façam entender se a empresa dele está caminhando na direção correta ou não. Voltando aqui para a minha aulinha. Todo mundo vendo a minha telinha de novo? Lenoir, me dá um sinalzinho aí que eu estou vendo você, ó. Quais são, a partir disso, né, os principais erros que os empresários, os empreendedores, os profissionais liberais autônomos cometem para impedir que o negócio deles tenha, de fato, rentabilidade e lucratividade? Primeiro, eles não entendem como um expert do seu produto e do seu serviço. Se eu, Sara, por exemplo, vou comercializar essa caneca, se eu sou uma empresária aqui de fabricar caneca e copo, eu tenho que saber cada detalhe da produção dessa caneca. Eu tenho que saber quais são os insumos que leva para poder fazer essa caneca. Eu tenho que saber quais materiais dá certo colocar nessa caneca ou não dá. Qual tinta fica melhor, qual tinta fica pior. Quantos tipos de modelo de caneca existe. Como que essa caneca pode beneficiar o meu cliente. Eu tenho que ser um expert. Eu tenho que ser a pessoa que mais sabe do meu produto e do meu serviço. Eu aqui como mentora, como consultora, eu tenho que me posicionar de uma forma que eu tenha, assim, todas as informações, todas as respostas a respeito do meu produto e do meu serviço. Um outro ponto importante, que os empresários não têm conhecimento básico em finanças. Eu não estou falando para você se tornar um expert, percebe que agora eu mudo de denominação. Eu estou falando de conhecimento básico. Lembra do que eu falei, não é porque você sabe fazer um café maravilhoso, delicioso, que você está pronto para poder montar um negócio. Eu considero que um empresário, que ele quer realmente uma empresa que dure para sempre, ele se posiciona sabendo de 4 coisas. A técnica, que é isso de entender como é que faz o café, a caneca, ele entende de finanças, ele entende de vender e ele entende de pessoas, que é exatamente os outros pontos aqui que eu coloco como erro do empresário.
Ele não se posiciona, além dele não ter conhecimento em finanças, ele não sabe, por exemplo, calcular sua lucratividade, ele não sabe calcular sua rentabilidade, que são indicadores básicos para eu ver se o meu negócio está no caminho certo. Ele não se posiciona também como um vendedor. Galera, todos nós somos vendedores de alguma coisa. Não é porque você não trabalha no departamento comercial de uma empresa ou do seu negócio que você não é vendedor. Nós, a todo momento, estamos vendendo a nossa imagem, estamos nos vendendo. Se eu sou filha, eu estou vendendo o quê para os meus pais? Será que eu estou vendendo atenção, carinho? Se eu sou pai, se eu sou mãe, eu estou vendendo companheirismo, cumplicidade? Se eu sou casal, o que eu estou vendendo para as pessoas à minha volta? E aí, trazendo para o mundo dos negócios aqui, o que eu estou vendendo para o meu cliente? Será que eu, Sara, eu estou posicionada aqui de uma forma que eu gero para vocês confiança de que, de fato, o serviço que eu quero prestar, ele é garantido? Eu passo confiança, credibilidade no meu produto e no meu serviço? Como que eu demonstro essa credibilidade? Me posicionando como expert nele, tendo uma vestimenta adequada, tendo uma expressões adequadas, né? Zelar muito da sua imagem é muito importante para isso, e saber exatamente falar, me posicionar a respeito do meu produto e do meu serviço. Nós sempre estamos vendendo. E outra, lembra do que eu falei, só traz dinheiro para casa o comercial, quem vende, quem fecha negócio. Então, você precisa ser ótimo, excelente em vender. Outra coisa importante que os empresários cometem muito erro, não sabem gerir pessoas. Sabe coisas muito comuns que eu vejo? Muitos empresários querem que os colaboradores deles, que os funcionários dele fazem coisas que nem ele mesmo sabe fazer. Ele não sabe ensinar, ele não definiu processos bem feitos, bem claros na empresa para poder conduzir o seu colaborador, ele não sabe entender, se colocar no lugar do colaborador em determinadas situações, ele não sabe, quando eu falo de pessoas, ele também não sabe conduzir o seu cliente, lidar com o seu cliente. Eu vejo muita gente que é empresário, tem birra de atender cliente, tem falta de paciência de explicar o que é necessário sobre o seu produto. Aí eu sempre brinco, né? Você adora que as pessoas comprem de você, mas você não gosta de vender. Você quer ser um tirador de pedido. E não funciona assim. Nesse envolvimento de ser um vendedor, você precisa junto saber lidar com as pessoas, saber se portar de uma forma correta, ter uma comunicação que realmente chegue até as pessoas. Se eu, por exemplo, for para o interior, se eu for dar uma aula no interior, eu não posso ficar usando palavras robustas, porque muito provavelmente a maioria das pessoas ali são humildes. Né? Elas não têm a mesma linguagem que, de repente, eu precise ter sobre um determinado negócio. Então, eu preciso falar o quê? De forma simples, de forma que a comunicação chegue como solução para aquela pessoa. Outro ponto que eu vejo que é um erro, assim, crucial. Não entender que tempo é dinheiro e vida. Por que eu falo que dinheiro é tempo, que tempo é dinheiro e vida? Pessoal, se eu quero comprar, por exemplo, essa caneca aqui, ela me custa R$40, eu tive que, em algum momento, pegar o meu tempo, a minha vida, a minha energia, trabalhar para conquistar R$40 e poder, de fato, comprar essa caneca. Isso em tudo na nossa vida. Se eu compro o meu carro, se eu compro um carro, o que eu estou fazendo? Trocando tempo e vida por aquele carro. Se eu compro uma estrutura, uma sala nova, uma sede nova para o meu negócio, o que eu estou trocando? Tempo e vida. Aí, o que eu sempre falo? Gente, vamos ficar de olho na independência financeira. Porque é justamente na independência financeira que eu paro de trocar o meu tempo e a minha vida por certos produtos. Porque eu estou fazendo o meu dinheiro trabalhar por mim. Outro ponto importantíssimo, que eu vejo assim, onde eu vou, eu já vejo demais. 95% dos clientes que eu já atendi cometem esse erro, que é o quê? Misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro de pessoa física. E atenção para você que é profissional liberal autônomo, você também tem que saber separar o dinheiro da sua empresa, do seu negócio, e o dinheiro que é seu. Por que isso é importante? Gente, tem negócios que se eu virar para ele e falar assim, olha, separa o dinheiro da pessoa jurídica e da pessoa física, o negócio se torna inviável.
Ele não fazia noção de que o negócio dele estava inviável, que não era um negócio assim, que deveria continuar, que não tinha viabilidade de mercado, porque ele misturava tanto dinheiro que ele não conseguia ter informação, uma organização simples necessária para ele poder identificar. Eu tenho lucro, eu tenho rentabilidade, esse negócio dá para poder se perpetuar? Com essa mistura, com esse entranhado ali, não consegue. Não consegue gerir bem o negócio de forma a conduzi-lo a ter lucratividade e de forma a conduzir o empresário para a independência financeira e liberdade financeira. Outro ponto importante, que eu acho que deu uma comidinha aqui, é pagar o fornecedor antes de receber do cliente. Gente, isso eu vejo como um problema sério, 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 sério. Muitas empresas não têm fundo de caixa, não têm capital de giro, não têm reserva de emergência e estão pagando o fornecedor antes de pagar o cliente, antes de receber do cliente. Em vias práticas, como é que isso funciona, na verdade? Vamos supor que eu compre aqui um lote de canetas para poder revender. E eu preciso pagar o meu fornecedor daqui a 15 dias, porque eu comprei a prazo. E eu vendi esse lote de canetas para o meu cliente poder me pagar em 30 dias. Percebe que eu tenho uma não sintonia de 15 dias aí entre eu pagar o fornecedor e receber do cliente? Aí o que começa a acontecer? A empresa começa a antecipar boleto de cliente, a empresa começa a antecipar cartão, a empresa começa a pegar dinheiro emprestado no banco, começa a pegar capital de giro para poder fazer o quê? Custear aquela operação. Aí a lucratividade que ela acha que estava tendo, na verdade foi toda para o saco. Porque se eu estou pegando ali o dinheiro que deveria ficar na minha mão e pagando juros, pagando multa, isso aí não é uma operação que vai ter sucesso. Não é uma empresa que está se posicionando para ter sustentabilidade financeira. Gente, trabalhar com o dinheiro do outro é maravilhoso, desde que isso não tenha um custo caro. E é o que eu exatamente vou abordar agora. Pegar capital de terceiro a um custo alto para poder manter o negócio. Sabe aquele famoso cheque especial, que é o dinheiro fácil para a empresa? Que eu só vou lá na conta e pego o dinheiro e uso ali para poder comprar mais produto, e uso para poder manter meu veículo, para poder prestar um serviço. Gente, ontem até numa live eu estava falando isso com a Rosângela. Quanto mais dinheiro fácil, quanto mais fácil é pegar o dinheiro, mais caro ele me custa. E se você não faz a conta do quanto custa o dinheiro que você está pegando de uma outra pessoa para poder sustentar o seu negócio, o que está indo embora? Lucratividade e rentabilidade. Quando eu falo que trabalhar com o dinheiro do outro não é ruim, por exemplo, se você paga o seu fornecedor em 30 dias e recebe do seu cliente em 15, percebe que você está trabalhando com o dinheiro de quem? Do seu cliente e do seu fornecedor. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Ou eu peguei um dinheiro emprestado ali no banco para poder pagar, sei lá, 2% de juros ao mês. E com a minha operação, com o meu negócio, eu consigo ter uma rentabilidade, uma lucratividade de 5%. Show! Quando eu pago aquele negócio, ainda me sobra 3%, aquele empréstimo. Isso sim é saber trabalhar bem. Mas quando eu não faço esse cálculo, quando eu não coloco realmente os custos na ponta da caneta, e aí eu não vejo para onde está indo a lucratividade e a rentabilidade. Estou atrapalhando o dinheiro ficar no meu bolso. Outro erro que eu vejo que é extremamente importante, tá? Os empresários, os empreendedores, quando principalmente não tem um colaborador adequado, não gostam de executar o operacional do financeiro. E o que é o operacional do financeiro? É fazer controle de caixa todo dia, é fazer conciliação bancária todos os dias, é realmente ali compor um relatório de fluxo de caixa, um relatório de demonstração do resultado do exercício. Isso é chato, gerenciar boleto, gerenciar contas a receber, contas a pagar, é chato, mas é essencial para poder entender se o seu negócio realmente está posicionado da forma correta. É só a partir dessas informações que eu vou identificar se o meu negócio ele está sendo viável, se ele tem garantias de que ele vai permanecer para sempre. Eu sempre falo que uma empresa ela tem 4 processos básicos, que é o quê? Organização. Com organização eu tenho um controle, com controle eu tenho gestão e com gestão eu tomo decisões assertivas. Tem empresas que na pandemia decidiram expandir ao invés de retrair. Mas por que elas decidiram expandir? Porque elas tinham organização, controle e gestão. Isso fazia com que elas pudessem ter mais amparado para poder tomar decisões assertivas. Outro ponto que eu vejo que é um erro assim, é até grotesco, é não executar o brand da sua marca.
E às vezes você é sua própria marca. Hoje eu e o Vinícius falamos disso numa live mais cedo. Nós somos a nossa marca ambulante. O que é brand? É você gerir, fazer uma gestão da sua marca. Como é que você está se comunicando com o seu cliente? Qual que é a sua forma padrão de tratar o cliente? Qual que é a sua forma padrão de tratar o funcionário? Qual que é a sua forma padrão de cores, de fonte, de tratar o seu negócio? Isso acaba fazendo o quê? Se você não executa o brand, você não tem um negócio que transpareça credibilidade. Você não tem um negócio que transpareça confiança para o seu cliente. Isso acaba colocando ele, assim, um pouco em dúvida se deve ou não, de fato, comprar o seu produto, comprar o seu negócio. Lembre-se, nós somos uma marca ambulante. Você precisa constantemente se preocupar com a sua gestão de imagem, com o seu posicionamento, em como você está comunicando o seu negócio. Outro erro que eu também acho, assim, 99% das empresas que eu passei cometiam esse erro. Não precificar o seu produto ou o seu serviço da forma correta. Quando às vezes eu chego no cliente, eu falo assim, como é que você compôs a sua precificação, né? Ele fala, sei lá, eu comprei essa caneta aqui por 50 centavos e eu estou jogando 100% em cima dela. Vou vender R$1. Eu falo, beleza, mas desse R$1, quanto é que vai ficar no seu bolso? A pessoa não sabe me dizer. Por quê? Porque ela não fez uma composição de precificação adequada para pagar o custo do produto, para poder custear despesas variáveis, o meu custo fixo da operação e ainda me sobrar lucro no bolso. E para formar uma precificação correta, eu tenho que considerar mais do que parear ali com o meu concorrente. Meu concorrente vende essa caneta a R$1, por isso eu vendo a R$1. Errado. E eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Outro ponto que eu vejo como erro é não ter constância. Eu uso um exemplo muito engraçado, né? Se você quer emagrecer, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Se alimentar melhor e depois praticar exercício físico. Mas eu vou me alimentar melhor e praticar exercício físico um dia? Não, não é um dia. São todos os dias, até você chegar naquele resultado que você quer. E o que eu vejo como erro, assim, também de muitos empresários, empreendedores, é que eles não executam, não fazem o que precisa fazer todos os dias. Você fala assim, por exemplo, né? Quem me acompanhou durante os 15 dias da quinzena, viu que eu estava fazendo live todos os dias. Aí você fala assim, pô, Sara, mas é chato ficar fazendo live todo dia, né? É chato ter esse trabalho. É chato, gente. Eu tô aqui com olheira no rosto, tô mó cansada, dor nas costas, mas eu sabia que era a parte fundamental do que eu precisava fazer para posicionar a minha marca, para poder posicionar o meu negócio. Se eu sei que eu preciso fazer, eu faço e faço com constância. E é isso que você precisa despertar como empreendedor, como empresário. Outro ponto fatal também, não ter gestão de risco. Galera, o caminho do empreendedorismo, infelizmente, é cheio de buracos. É cheio ali de percalços no meio. O que eu preciso fazer? Estar preparado, bem posicionado para evitar o problema ou, quando eu passar pelo problema, lidar com ele da melhor forma possível para que o problema não seja maior que eu, não seja maior que o meu negócio. Isso, na prática, é gestão de risco. Deixa eu dar uma olhadinha até nos comentários aqui, né? O Carlos Alexandre está falando, né? O óbvio só é óbvio para o olho treinado, é verdade. A Leila está falando, né? Gente, isso faz todo sentido, mas nunca tinha pensado nisso. Tem uma coisa que as pessoas costumam varar para mim, assim, que eu sou um pouco pessimista. Eu costumo contar que existe uma mentira que ela deve valer aí mais ou menos $1 trilhão. Se eu somar todos os prejuízos que ela já deu, ela soma em mais de $1 trilhão. Qual é essa mentira, Sara? Vai dar tudo certo. Por que eu considero que vai dar tudo certo é uma grande mentira? Gente, eu não sou pessimista, tá? Eu sou uma realista super otimista. Eu encaro a realidade como ela é, transformando no melhor que eu posso, mas eu sei que não vai dar tudo certo. Eu sei que existem problemas, eu sei que existe concorrência, eu sei que existe uma concorrência assim acirrada, né, que vai cada vez mais tentar baratear o produto dele para poder concorrer comigo. Eu sei que existe pandemia, fora a pandemia existem outras doenças. Aqui em Goiás nós vamos provavelmente entrar em lockdown de hoje para amanhã até segunda-feira. Em Brasília já está, no Distrito Federal. Eu sei que vai existir isso. Gente, se não é a pandemia, vai ser outra crise. Crise existe desde que o mundo existe. Eu costumo brincar que a primeira crise que surgiu foi quando Deus
expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, né? Porque antes eles viviam num paraíso, estava tudo lindo e maravilhoso, e do nada eles foram para uma terra seca, eles tiveram que aprender a plantar, eles tiveram que aprender a produzir o próprio sustento. Então, gente, se não é a pandemia, sempre vai existir um problema, sempre vai existir riscos. E eu preciso me posicionar de uma forma mais adequada para isso. Lembra que eu falei no início, qual a informação que eu dei para vocês? Antes da pandemia, já existiam muitas empresas falindo, já existiam muitas empresas fechando a porta. Por quê? Por confiar nessa mentira de que vai dar tudo certo e não se posicionar da forma correta. Bom, depois de eu falar, né, de tanto erro, de tanto problema, como eu devo me posicionar para que o meu negócio, de fato, tenha rentabilidade e lucratividade? Primeiro, o que eu falo? Conheça as regras do jogo antes de você entrar nele. Gente, nenhum time de futebol entra em campo sem o técnico, sem a comissão técnica ter estudado o time adversário, sem eles conhecerem o campo que eles vão pisar, sem conhecer os próprios jogadores para ver se eles vão ser colocados numa posição correta. O que eu chamo de conhecer as regras do jogo? Se eu vou montar um negócio, se eu já montei, o que eu preciso saber? Quem são meus concorrentes? Quais são as tendências de mercado? Quais são as inovações que eu posso trazer para o meu mercado? Quem é o meu cliente? Quem é o meu público-alvo? Quem são os meus colaboradores? Qual é o colaborador que eu gostaria de ter na minha empresa? Quais são as competências que eu preciso que ele tenha? Quais são as habilidades que eu preciso que ele tenha? Que eu não tenho, principalmente, né? Como é que tem que ser meu produto? O que eu preciso para poder compor o meu produto? Em épocas de crise, como eu vou me posicionar? Isso é conhecer as regras do jogo antes de entrar nele. Outro ponto, se posicionar de fato como empresário. Empresário é jogo de gente grande e você precisa se posicionar adequadamente. Empresário, ele está pensando sempre em faturar com lucratividade e rentabilidade. Ele está sempre posicionado o seguinte, ó, eu uso uma frase que é o seguinte: empresário, ele tem que levantar toda manhã e se perguntar: o que eu posso fazer dentro do meu negócio para que eu faça melhor o que eu já estou fazendo, eu faça de forma mais rápida o que eu estou fazendo e eu faça de forma mais barata o que eu estou fazendo. Isso é jogo de gente grande. Isso é posicionamento de quem quer que o negócio dure para sempre. Se você é empresário, não se pergunta isso, você está numa jornada o quê? De repente, de não estar jogando o jogo de gente grande, de quem quer dinheiro no bolso, lucratividade no bolso. Outro ponto, cuidar das finanças da pessoa física e da pessoa jurídica, principalmente em empresas familiares, tá? Empresas familiares costumam ser uma anarquia ali, elas não gerem bem nem as finanças da empresa e nem as finanças do negócio. E aí não tem como dar certo, vai dar ruim para todo mundo, vai dar ruim em geral. Outro ponto, controlar entrada e saída de dinheiro. Sara, quando que eu vou controlar a entrada e saída de dinheiro? Todos os dias. Entrada e saída de dinheiro. Gente, dinheiro, eu vou até abordar uma coisa aqui. A gente precisa quebrar um tabu com relação a dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro. A gente precisa se importar com o dinheiro. A gente precisa se importar e manter o dinheiro na nossa mão. Geralmente, as pessoas que estão o quê? Endividadas, que não têm os resultados que gostariam de ter, é porque não se importa com dinheiro. Se eu virar para a maioria de vocês aqui agora e falar assim, e virar e perguntar, quanto é que você ganha? A maioria aqui vai ficar acanhado. Vai falar assim, uai, como assim? Pergunta estranha, né? Que coisa sem graça da pessoa perguntar, porque existe um tabu em conversar sobre o dinheiro. Galera, nós fomos feitos para ter uma vida de abundância. Nós fomos feitos para ter uma vida de riqueza, uma vida próspera, para a gente poder usufruir do melhor dessa terra. Se eu não me importo com o dinheiro, em falar do dinheiro, em tratar bem o dinheiro, não tem como o dinheiro ficar na minha mão. E eu preciso zelar, controlar ali a entrada e a saída dele todo dia. Por que controlar todo dia? Porque eu só melhoro aquilo que eu monitoro. Só. Não tem como eu falar, meu negócio tá... será que meu negócio... Eu quero aumentar a lucratividade do meu negócio em 30%. Beleza. Aí eu vou perguntar a primeira coisa, quanto que é a sua lucratividade hoje? A pessoa, eu não sei. Eu falo assim, como é que você quer melhorar sem medir, sem saber de onde você vai partir? Não existe isso. Outro ponto, calcular e monitorar o custo do seu serviço prestado e o custo da sua mercadoria vendida.
Por que monitorar? Gente, existem alguns setores agora em meio à pandemia que o insumo encarece todo dia. Eu estava até brincando esses dias, né? Hoje, R$ 100 você não compra 1 quilo de picanha mais. A gasolina aqui em Goiás está 5,17. Todos os dias tem uma renovação de preço. Aí eu fui lá, precifiquei minha caneta aqui que eu vendo com preço antigo. E não monitoro quanto é que o meu fornecedor está me passando essa caneta. E aí eu passo a vender, continuo vendendo ela no mesmo preço que antes. O que está acontecendo com a minha lucratividade, com a minha rentabilidade? Indo para o saco. Por quê? Porque eu preciso fazer uma gestão daquilo ali, entender se aquilo ali está realmente no preço que eu estava pagando. Tem gente que se eu perguntar assim, ó, a última vez que você comprou essa caneta aqui, você comprou de quem? Qual fornecedor? Ai, não sei. Então, mas peraí, você comprou de quanto essa caneta a última vez? Ai, não sei. Não sabe nada do negócio e quer fazer o negócio prosperar. Não tem como. Outro ponto, tenha capital de giro para pelo menos um mês. Profissional liberal, autônomo, essa conversa também é para você. O que é capital de giro, Sara? Capital de giro é o teu valor total para poder sustentar a operação do meu negócio para pelo menos um mês. Se eu sou profissional autônomo, se eu sou profissional liberal, se eu presto serviço, quais são os custos ali? Para eu ir nos meus clientes, eu vou gastar combustível, eu vou pagar contador, eu vou gastar com manutenção de veículo, eu vou ter que oferecer ali, de repente, uma embalagem para o meu produto, se for esse o caso. Então, assim, tudo isso tem que estar, eu tenho que ter um dinheiro reservado para suportar um mês. E outra coisa que eu sempre indico, você trabalhar com reinvestimento. Eu não indico uma pessoa, por mais, principalmente, e eu estou tratando muito de pequeno e médio negócio, eu não indico você pegar um grande capital e lá investir e socar todo no seu negócio. Por que, Sara, que você não sugere fazer isso? Porque eu trabalho com gestão de risco. Porque se der alguma merda, eu estou preparada. Agora, se eu pego todo o meu capital de pessoa física, coloco lá no meu negócio, o que vai virar se o negócio não der certo? Negócio, ele demora para dar um retorno efetivo. E aí eu não estou preparada para isso. O que eu sugiro? Olha, comece pequeno, pensando em ser grande. Se eu estou trabalhando aqui com venda de caneta, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um lote pequeno de caneta, vou ver se essa caneta realmente serve para aquele público que eu estou querendo atender. Se o meu público ideal vai querer comprar a minha caneta dessa cor, nesse modelo, aí eu compro 10 canetas e vendo. Deu certo? Pego aquele dinheiro e reinvisto no negócio. Com aquele dinheiro eu compro 20 canetas. Vendi as 20, volta o dinheiro, eu compro 50. Vendi, volta, eu compro 100. E assim eu vou crescendo. Aos poucos, com gestão, de maneira sólida, de maneira consciente, bem posicionado. E isso é jogo de gente grande, jogo de empresário que está bem posicionado, sabe que não vai dar tudo certo, que ele precisa estar preparado e ele vai crescendo aos poucos. Ele tem sim a intenção clara de crescer, mas de forma sólida, de forma consciente. E o outro ponto aqui que eu sempre costumo brincar, e a galera ri muito de mim, né? É constituir o reserva do foda-se. Aí a pessoa fala, mas o que é isso, meu Deus? O que é a tal da reserva do foda-se, né? Existe, e muitos profissionais no mercado falam sobre reserva de emergência, reserva de contingência. O que eu chamo? Eu mudei o nominho, né? Por que eu chamo de reserva do foda-se? Porque a partir do momento que você tem uma reserva de emergência, você tá foda-se para qualquer problema. Vão vir os riscos, você tá preparado. Vai vir a crise, você tá preparado até você ver como é que você tem que remontar o seu negócio. Por que muitas empresas faliram na pandemia? Porque não tinha reserva de emergência. E o que é essa bendita reserva de emergência aí? É você ter pelo menos 6 meses do custo fixo do seu negócio guardado. Ah, Sara, esse custo, essa reserva de emergência aí é quando eu ver, sei lá, uma máquina nova para eu poder comprar? Não necessariamente. Ah, quero comprar mais estoque para minha empresa. Eu uso essa reserva? Também não. Quando é que você vai usar essa reserva de emergência? Quando você tiver uma excelente oportunidade de expansão, sei lá, vamos supor que o seu concorrente está vendendo um negócio dele, ele resolveu fechar as portas e quer vender para você. De repente, aquilo ali seja uma oportunidade incrível. Você não tem o dinheiro necessário, usa a reserva. Ah, você veio uma pandemia. Esse é o momento que você vai utilizar a reserva. Você vai pagar os funcionários, você vai continuar mantendo o seu negócio. E volta a constituir a sua reserva depois de usá-la. Deixa eu só ver aqui os comentários da galera, né?
O Carlos está falando, né? Pense grande, comece pequeno, cresça rápido, né? É isso aí, crescer com melhoria contínua, é isso aí. Gente, envie as práticas agora, tá? Tudo isso que eu tô falando. O que eu vou sugerir para você fazer ainda hoje? Ainda hoje você vai fazer o quê? Definir o seu Prolabore como empresário, como profissional, como empresário. Não vou nem falar profissional liberal mais, porque você, profissional liberal, já está posicionado como empresário. Você já está posicionado no jogo Gente Grande. Você só precisa se comportar com relação a isso. O que você vai fazer para poder definir seu Prolabore? Eu costumo fazer 3 perguntas para te ajudar a definir seu Prolabore. Quais são essas 3 perguntas? Quanto você pagaria para alguém fazer o que você faz no seu lugar? Sabe, mas eu sou empresário. Alguém poderia estar no meu lugar? Sim. Por que muitas empresas contratam CEO, contratam presidente? Para ter alguém no lugar do dono, do sócio, um administrador que realmente sabe aquilo que tem que ser feito, que se posiciona para a empresa ter lucro e rentabilidade. Se eu poderia contratar, quanto é que eu teria que pagar para essa pessoa? Se eu cuido do financeiro da minha empresa, às vezes você tem mais de um sócio, se eu cuido do comercial da minha empresa, quanto que eu pagaria para uma pessoa fazer o que eu faço? Por exemplo, eu aqui, ó, eu, Sara, que presto consultoria, que presto mentoria, eu poderia pagar alguém para fazer o que eu faço no meu lugar? Sim. Se eu quiser expandir meu negócio, eu posso ir lá contratar estagiários, contratar trainees e treiná-los de acordo com aquilo que eu quero para que eles façam o meu trabalho no meu lugar. E eu só me posicione de forma a monitorá-los. Quanto que eu pagaria para isso? Segunda pergunta. Quanto o mercado paga para você fazer o que você faz? Porque tem gente que, mas eu pagaria 5 mil reais, né? O mercado, será que paga para um auxiliar administrativo? O mercado paga para um gestor comercial esse valor? Precisa pensar nisso. Outro ponto, entender claramente qual é o seu custo de vida. Ô, empresário, eu estou falando da sua vida boêmia? Não estou falando da cachaça que você gosta de tomar no final de semana, não estou falando das festas que você gosta de ir, não estou falando disso. Eu estou falando de custo vital de vida. Que você gasta para poder se locomover, para alimentar, para dormir, para habitar. Isso é seu custo essencial de vida, para poder ter saúde. Pega a resposta dessas 3 perguntas, soma, divide por 3 é o seu Prolabore que tem que ser definido. Uma coisa importante, tá? Como eu falei para vocês que é preciso separar a pessoa física da pessoa jurídica, o que a pessoa física precisa fazer, o empresário? Ele precisa entender onde as suas finanças pessoais estão agora. Como é que está? Você como pessoa física, você está tendo lucro? Sobra dinheiro na sua mão? Você está endividado? Para onde é que você está gastando mais seu dinheiro se você não está endividado? Você gasta mais dinheiro com transporte, você gasta mais dinheiro com alimentação, isso você precisa saber. E a partir daí entender o seguinte, onde eu quero chegar com as minhas finanças? E eu vou te indicar o local que você deve chegar. Um local que te dê independência financeira e um local que te dê liberdade financeira. É lá que você tem que conduzir as suas finanças. E para você que não sabe como usar o seu Prolabore, como empresário, como profissional, eu vou te dar uma dica de composição. Como é que você vai utilizar seu dinheiro? 55% do seu dinheiro como pessoa física você vai usar para poder custear os seus gastos vitais. 10% você vai usar para poder se aposentar. Gente, só fazendo um parênteses aqui, quando eu falo aposentar, não estou falando de parar de trabalhar, porque para mim é ilógico alguém parar de fazer o que gosta de fazer. Fazer, mas aposentar, a pessoa está velha e já está cansada. Gente, a minha visão de vida como empreendedora, aquilo que eu prego especialmente é o quê? Quando eu tiver um pouco mais velha, eu quero ter uma vida confortável, que eu trabalhe por opção e com aquilo que eu quero em pouco tempo. Não que eu vou parar. Porque se eu gosto de fazer algo, por que eu vou parar de fazer? Se você quer parar, é porque você não gosta do que você faz. Então, pense nisso aí, você como empresário. Outro ponto, educação. Eu preciso investir 5% em educação. Mentes que criam problema não são as mentes que solucionam problemas. Eu preciso mudar. Conhecimento é verdade, conhecimento é poder. E é a educação que me traz isso. 20% eu vou utilizar para as minhas metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Quero fazer uma viagem no fim do ano, né? Essa pandemia, em nome de Jesus, já acabou. Quero fazer uma viagem no fim do ano. Como é que eu vou me preparar para poder viajar com esses 20%?
E 10% da sua renda você vai utilizar como você quiser, para você gerar em você crença de merecimento daquele dinheiro, de que você tem sim a possibilidade, a capacidade de usufruir, de viver. Você fala assim, Sara, mas eu estou numa situação encrencada aqui, numa situação ruim, estou endividado, o que eu tenho que fazer com a minha renda? 55%, pessoal, só tem alguém falando aí junto comigo, viu? 55% você ainda vai utilizar para os seus gastos essenciais. 10% você vai usar para formar a sua reserva de emergência, que eu brinquei que é a reserva do foda-se. Por quê? Você só está endividado porque não tinha essa reserva antes. 5% você vai continuar investindo em educação, porque a educação vai te libertar. 5% você vai continuar utilizando como você quiser, porque você é filho de Deus e lembre-se, precisa gerar a crença de merecimento daquele dinheiro. E 25% você vai usar para poder, no planejamento de quitar as suas dívidas, você vai usar 20% do que você ganha como empresário para poder quitar. Antes disso, o que eu preciso fazer? Conhecer quais são as minhas dívidas e montar um plano de pagamento para ela, com esses 25% do meu Prolabore. Para a empresa agora, tá? Quais são as dicas que eu vou dar para vocês? Primeiro passo, é importantíssimo fazer uma gestão de risco. Gente, como eu disse, não vai dar tudo certo. Se eu perguntar aqui para todo mundo, se eu pedisse para todo mundo contar uma história para mim, todo mundo já passou perrengue. E só passou perrengue porque não tinha gestão de risco ou não sabia lidar com aquele problema. Como é que você vai lidar melhor com o risco que vai acontecer na sua empresa, principalmente risco financeiro? Calcule seu preço considerando custo, concorrência e estratégias. Como assim, Sara? O seu produto, o seu serviço tem que pagar todos os seus custos de vender aquele produto. Pensa aqui na minha caneca. Se eu vou revender essa caneca, o que tem que estar inserido no preço dela? Por quanto eu paguei essa caneca, quanto que eu paguei para o meu fornecedor, tem que estar inserido o frete de eu trazer ela até mim, ou de eu entregá-la para o meu cliente. Tem que estar junto dessa caneca o imposto que eu vou pagar, a taxa de cartão que o meu cliente vai cobrar de mim. Eu tenho que, parte dessa caneca aqui, do dinheiro dela, vai servir para eu poder pagar a operação do meu negócio. Ela tem que me dar tudo isso e lucro. Através dessa caneca, eu tenho que colocar dinheiro no bolso. E uma coisa importante, não precificar só com essa visão, mas entender. Será que, considerando todos os meus custos, de repente eu vou vender essa caneca aqui por R$50? Mas o meu concorrente, o cara aqui do lado, está vendendo essa caneca por R$40. O que vai acontecer? Eu não vou ser competitivo. Aí você fala assim, então agora eu tenho que vender minha caneca por R$40? Não, você tem que ir lá e mudar os seus custos, suas despesas, para poder vender sua caneca a R$40 e ser competitivo no mercado. Outro ponto, né? É criar um capital de giro equivalente ao mês. Eu coloquei só um exemplo aqui de operação de R$ 1.073,80. Quanto é que a sua empresa precisa para poder girar um mês sem receber de cliente e sem pegar dinheiro emprestado? É isso que você precisa para montar a sua reserva, seu capital de giro. No lucro que a sua empresa vai ter, separe 30% dele para formar a reserva de emergência da empresa. Com um assunto tudo ligando. Deixa eu só... Peraí. Tem alguém falando junto comigo, galera. Quarto ponto, invista em outras operações. O que é investir em outras operações? Eu, Sara, presto consultoria, presto mentoria. Beleza, essa aqui é a minha atividade principal. Só que eu sei que existem, assim, crises, eu sei que existem percalços no caminho, eu sei que existem problemas que podem acontecer. Visto isso, eu quero investir em uma outra coisa que me traga uma possibilidade de renda, isso eu estou falando para o negócio, que me traga a possibilidade de renda sem necessariamente depender da atividade principal da empresa. Vou dar um exemplo aqui. No meu caso, o que eu poderia fazer? Eu tenho meu negócio de mentoria, de consultoria financeira. Se eu tivesse um negócio só presencial, aqui em Goiás vai ter lockdown. Eu teria que parar de trabalhar. E aí seria um risco para mim. Como eu estou preparada, o que eu fiz? Não. Passo a investir num produto digital, para aquele produto digital me dar uma outra renda, que não daquela atividade principal que eu teria, que seria a presencial, e aquilo ali eu consigo fazer minha vida, meu negócio girar. Eu consigo ter fontes de recursos, não pagando muito dinheiro,
que é aquilo que eu falei, não ter um custo alto em pegar um outro dinheiro. E somente após isto, você, como empresário, vai retirar o lucro para você. Eu não indico, se você vai montar um negócio hoje, eu não indico você tirar Prolabore nos 6 primeiros meses, e eu não indico você retirar lucro do negócio sem antes pagar o investimento que foi feito para abrir o negócio e sem antes criar toda essa gestão de risco financeiro no negócio. Galera, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Quem aí gostou? Dá um joinha para mim. Quem tá com a câmera desligada, ligue, pelo amor de Deus. Ou então coloca um eu aqui, ó. Um eu aqui nos comentários, por favor. Pessoal colocando eu, levantando a mãozinha. Foi show. Obrigada, galera. E eu tenho um convite diante de tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou abrir para perguntas e respostas, que eu sei que às vezes eu vou falando, né? E as dúvidas vão surgindo enquanto eu estava falando. Você anotou aí as suas dúvidas? A Leila tá com argila no rosto. O empreendedor, olha como ele é, né? Só fazendo um parênteses aqui. O tempo que ele tem, a mulherada, né? Tá cuidando do rosto, assistindo a aula, eu tô pegando conhecimento aqui e já vou aplicar. E é doideira. O mundo do empreendedorismo é doideira. Eu tenho, antes de abrir, eu vou abrir para perguntas e respostas para que vocês tirem dúvidas sobre tudo isso que eu falei. Vocês podem abrir o microfone, abrir câmera, fazer uma pergunta pertinente ao seu negócio. E antes disso, eu quero fazer um convite para vocês. Qual é o convite que eu quero fazer para vocês? Vocês estão lembrados que eu disse lá no início da aula? Qual que é meu propósito de vida? Colecionar histórias de transformação. Lembra que eu falei isso? Quem lembra? Dá um joinha aí para mim. O que eu quero? Eu quero que vocês sejam parte da minha coleção de histórias de sucesso. Vocês topam ser meu case de sucesso? Topa vir comigo ser uma das histórias que eu vou contar, que ao invés de ter todos esses problemas que eu narrei, ter soluções, tá bem posicionados como empresário, tá jogando um jogo de gente grande, saber conduzir o seu negócio para ele ter lucratividade, rentabilidade, ter toda a proteção necessária para conduzir você como empresário numa jornada para que você tenha independência financeira e liberdade financeira? E mais, olha como eu vou estender o meu convite para vocês. Eu quero convidá-los a fazer parte de uma geração de empreendedores bem-sucedidos, de empresários que realmente estão se apropriando daquilo que eles nasceram para ter, que é o quê? Abundância, riqueza, prosperidade. Eu quero convidar vocês para fazer parte de uma geração que está bem posicionada, que sabe para onde vai, que sabe o que quer e que corre atrás disso. Eu quero convidar vocês para fazer parte de uma geração que age em direção aos seus projetos. Lembra, empresas são feitas para servir pessoas e para te dar uma condição como empresário extraordinária. Mas para isso você precisa agir. Você precisa fazer tudo aquilo que eu falei, que é o que tem que ser feito para poder o seu negócio ter rentabilidade e lucratividade. Eu quero convidar vocês para fazer parte de uma geração que tem negócios rentáveis, que tem negócios lucrativos, negócios que têm sustentabilidade financeira, que durem aí, apesar de qualquer crise, apesar de qualquer pandemia, uma geração que tem um negócio para passar para uma outra geração. É isso que eu quero convidar vocês para ter. Eu quero que vocês façam parte da geração Sara Carvalho. Por que eu quero que vocês façam parte dessa geração? Porque é exatamente assim que eu me posiciono. Eu vou atrás daquilo que eu quero, eu faço o que precisa ser feito, executo. Tá doendo, tá difícil, tô com medo, tô chorando, mas eu sigo em frente. Vou atrás dos resultados que eu quero para minha vida, e se eu tiver cada vez mais dinheiro, mais lucratividade, mais pessoas eu vou poder ajudar, mais outras instituições eu vou poder ajudar, mais do mundo melhor eu vou poder fazer, vou contribuir para esse mundo melhor. E para vocês fazerem parte dessa geração junto comigo, eu quero dizer para vocês, convidá-los, inclusive, né, a participar da minha mentoria Empresa Rentável e Lucrativa.
oficialmente, a partir de agora, depois dessa aula que eu espero ter sido extraordinária para vocês, estão abertas as minhas inscrições. Como que essa mentoria vai funcionar, né? O que ela é, na verdade? Ela é uma mentoria dinâmica, prática e personalizada para ensinar você, empresário, a conduzir o seu negócio da forma correta, para que ele tenha faturamento e também rentabilidade e lucratividade. Sabe aquilo de uma pessoa, de fato, pegar na sua mão, te conduzir e falar assim, olha, esse é o passo a passo. De acordo com a sua realidade hoje, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. O que as pessoas vão aprender na prática com essa mentoria? Uma maneira clara e objetiva dela aplicar estratégias no seu negócio para estratégias que entrem em ação imediatamente. Você vai entender, de fato, na sua realidade, o conceito de lucratividade e rentabilidade. Vai aprender a calcular isso no seu negócio e a acompanhar no dia a dia a sua lucratividade e a sua rentabilidade. Você também vai saber elaborar, implantar e executar um planejamento financeiro adequado para o seu negócio. Você vai saber executar essa bendita gestão de risco no seu negócio. Também vai implantar sustentabilidade financeira. Para quê? Sustentabilidade financeira para você e para o seu negócio. Porque lembre-se, a gente só cria um negócio para ele durar para sempre. E a gente quer viver bem enquanto a gente viver. É para isso que eu vou te ensinar nessa mentoria também. Vou te ensinar, você empresário, a ter dinheiro no bolso e qualidade de vida. Porque a partir do momento que você coloca o seu negócio no eixo, está organizado, bem gerido, você consegue passar o quê? Administrar de uma forma melhor, mais autônoma, e isso você ter qualidade de vida e ter tempo para aquilo que realmente você quer ter tempo. Você vai saber mapear, remodelar e implementar processos dentro da empresa para que você tenha, de fato, os resultados que você quer. Você vai saber como começa um processo e como termina aquele processo. Você vai saber precificar o seu produto e o seu serviço de uma forma lucrativa. Vai saber implantar planejamentos. Eu amo a execução, mas eu sei que para ela ser executada da melhor forma possível, tem que ter antes o quê? Planejamento. E você vai aprender isso. E, por último, você vai aprender quais são as políticas e procedimentos de análise de cadastro de crédito, liberação de crédito, cobrança, renegociação de dívida. Por quê? Eu sei que se você vende principalmente produto, ou você vende um serviço a prazo, você precisa ter mecanismo de fato, colocar aquele dinheiro no seu bolso. Vender e receber. Vou te ensinar isso. Você vai gerir processos, ferramentas, pessoas, para sempre estar posicionado numa melhoria contínua, para chegar nos resultados que você quer. E vai saber também lidar com pessoas, com seus colaboradores, com seus clientes. Aí, Sara, você deve estar perguntando, poxa, Sara, amei, gostei, preciso disso no meu negócio. Deve ser caro. Não. A mentoria Empresa Rentável e Lucrativa está aberta para vocês a partir de agora por apenas 12 vezes de R$ 79,70. Ou, se você preferir, à vista pelo preço de R$ 797. Sara, como vai funcionar essa mentoria? Nós vamos fazer 7 encontros. Tudo certo? Nós vamos fazer 7 encontros online, aqui através dessa mesma ferramenta que vocês estão me ouvindo falar. O primeiro encontro vai acontecer no próximo sábado pela manhã. Para o quê? Para eu entender quais são as necessidades e os desafios que vocês estão enfrentando hoje no negócio de vocês. Eu quero entender a realidade, para eu, de fato, pegar tudo isso e aplicar no seu dia a dia. E teremos mais 6 encontros para eu poder ensinar, capacitar e conduzir vocês para colocarem todo o ensinamento na prática. Esses encontros vão acontecer em 6 segundas-feiras, a partir do dia 15 de março, né? 6 segunda-feiras a partir dali. E aí nós vamos ter esses encontros para colocar isso em prática. Nós vamos formar uma turma de mentoria para eu poder conduzir vocês. Certo? E agora eu gostaria de finalmente abrir aqui. O Fernando está falando, né? E quem se inscrever hoje, vou dar um brinde para os inscritos. Fernando, com a sua autorização ali, como a gente é parceiro, o que eu vou oferecer de brinde para o pessoal, além do que vocês vai me ajudar aí a dar para o pessoal? Eu vou liberar para vocês o Congresso Ativar o Empreendedor, né? Eu e Fernando ali em parcerias
em parceria, fizemos esse congresso onde a gente está falando de venda, onde a gente está falando de intraempreendedorismo, de liderança, de gestão de pessoas, de processos. São 31 aulas nesse Ativar o Empreendedor para eu poder dar para vocês como bônus. 32 aulas, o Fernando está falando para mim. Pessoal, o link da mentoria, para quem quiser contratar, eu vou até colocar aqui no chat, mas eu posso enviar depois também pelo WhatsApp para todos vocês. E eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Seja a respeito aí da mentoria em si, e vou abrir também para que vocês queiram tirar dúvidas a respeito de tudo que eu falei pertinente ao negócio de vocês. Então, quem quiser, pode ligar o microfone, a câmera que eu estou aberta aí. Carlos, pode falar. Vamos lá. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou aqui de Jundiaí, São Paulo, sou terapeuta integrativo, trabalho com programação neurolinguística e hipnose, e o meu desafio é captação de cliente. Tá? Minha especializada é mais medos, fobias, traumas, medos e fobias. Com essa pandemia é um grande negócio. Estou fazendo algumas estratégias, mas eu estou vendo que eu estou com dificuldade de me vender, de atrair o cliente. Eu mostrar para o cliente, gente, eu faço, eu te ajudo, eu consigo, resolvo o teu problema, mas eu não estou chegando no cliente, não estou tendo retorno. Algumas pessoas, legal, como é que não é mais, não fecha o negócio. Aí a sua pergunta é como fazer isso? Como ter estratégias para isso? Como é que eu poderia tornar mais efetiva uma estratégia para captar cliente? Porque assim, eu consigo, qual é a minha dificuldade? Eu trabalho com hipnose, né? Então eu tenho os mitos da hipnose e o receio e desconhecimento da ferramenta em si. E segundo, eu posso trabalhar online, as pessoas não acreditam que algum atendimento possa ser online. Do mesmo jeito que você faz a mentoria, aqui está fazendo uma mentoria online, as pessoas não acreditam que eu posso fazer uma hipnose aqui e deixar uma pessoa em transe online. Tá? Então, estou no Instagram, posto todo dia, tenho conteúdo, tenho canal no YouTube, tenho ferramentas, mais de uma ferramenta, tem outras ferramentas também, né? Mas está difícil eu conseguir captar cliente, né? Fazer o dinheiro. Certo. O que eu faria, o que eu te daria como sugestão, tá? Eu entendo que o que você vende ele é um pouco delicado por conta assim, você precisa que a outra pessoa ceda o controle, eu vou falar dessa forma, né? Ela ceda o controle para você como profissional, para que você ajude ela. É engraçado que muitas pessoas precisam de ajuda, mas elas não se permitem deixar no controle de uma outra pessoa, né? Acontece muito isso. O que eu faria, tá? Eu, primeiro, nas minhas exposições, eu quebraria a crença dessas pessoas. Eu entenderia exatamente assim, ó, por que realmente as pessoas não querem contratar o meu produto? Elas precisam de ajuda, e são nossa, nessa pandemia, então, 1 milhão de pessoas aí precisa de perder o medo. Tem gente que não quer sair de casa, que tem que trabalhar e não sai de casa porque tem medo. Então, assim, público você tem, existe muito público para isso. O que eu faria? Entenderia o porquê. O Fernando quer até dar uma dica aqui para você também. Abra o deixa eu só terminar a minha fala. Eu entenderia o porquê que aquela pessoa não quer comprar. O problema é o quê? É o dinheiro do produto? O problema é a confiança no profissional? O problema é a confiança na ferramenta? Quais são as objeções que o seu cliente tem a respeito do seu serviço? Entendi as objeções, o que eu faria? Na hora de me expor como profissional, eu falaria quebrando uma crença. Ó, quer ver uma crença que eu quebrei aqui na aula? Quem aqui é profissional liberal? Você é um profissional liberal. O Lenoir, a Sara que está aqui me assistindo é profissional liberal. Deixa eu ver quem mais aqui. É que eu não vejo todo mundo na mesma telinha. Mas outras pessoas são profissionais liberais. A maioria dos profissionais liberais não se consideram empresários. A maioria, se eu virar para todo mundo e falar assim, você é empresário? Não, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou contador. Ele é tudo menos empresário, mas ele tem um negócio na mão. Aí, quando eu falo para ele, falo assim, opa, peraí, você é empresário? Epa, você precisa cuidar de lucratividade. Eu estou fazendo o quê? Identifiquei uma objeção e na hora que eu vou expor, quebro uma crença.
Outra coisa que eu faria, Sara, eu testaria o meu produto em alguém. Eu daria em troca de quê? De uma prova social. A uma pessoa que tem muito receio de acessar esse produto, esse serviço. Vamos pegar um medroso aí de carteirinha. Eu conheço muita gente, acho que eu até te falei isso, né? Muita gente que tem medo de avião, por exemplo. Tem medo de sair para um local e viajar para outro de avião. Peraí, deixa eu pegar essa pessoa, trabalhar com ela de graça mesmo, de forma gratuita. Qual que é o retorno que essa pessoa vai me dar? Prova social. Por quê? Ali eu quebrei uma objeção, expliquei, mostrei, me abri para ela, abri a ferramenta, coloquei ela numa posição confortável e apliquei o meu serviço. E ela vai me dar de retorno o quê? Depoimento. Não, ó, se tem um gatilho mental que funciona muito, é prova social. O BBB está aí para provar isso, tá? Porque se eu virar para todo mundo e perguntar assim, quem que é Carol Conká? Há um mês atrás não sabia quem era. Agora sabe. Sabe que a Americanas está lá. Porque tem N provas que a Carol Conká foi líder, não sei o que lá, e era de tal marca. Entende? Então, assim, a prova social, muita gente falando a respeito, comprovando a respeito, é um gatilho show de bola. Eu acho que isso ajuda na venda. E um outro ponto, se posicionar como vendedor. Profissional liberal tem dificuldade de se vender. Muita dificuldade de se vender. Tem dificuldade de falar assim, ó, eu sou melhor na minha profissão. Eu tenho esse diferencial, eu tenho outro, eu tenho aquele. Se eu for falar dos meus diferenciais, eu falo abertamente, ó, eu tenho uma alta capacidade de execução do meu produto, eu levo o meu cliente para uma alta capacidade de execução, eu sou dinâmica, eu sou, de fato, assim, prática, eu vou no resultado, eu gosto de lucratividade, eu conheço os problemas, eu já atendi tantas pessoas que eu conheço a raiz dos problemas. Eu falo a realidade para as pessoas, eu falo a verdade, eu não tenho dó do empresário, eu não passo a mão na cabeça dele. Isso aqui eu estou me posicionando como? Eu estou me vendendo. Eu falo, eu sou assim, 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 assim. E às vezes o profissional liberal, e eu vejo isso muito na área da saúde, tem dificuldade de abraçar-se, né? De falar, eu sou melhor na profissão, eu trato de fato traumas, eu era assim, inclusive, eu fui me tratando, conquistei. Eu acho que isso se eu fosse dar uma sugestão, seria um pacote dessa aplicação. E nesse se vender, prospectar. Quando eu falo prospectar, é o seguinte, oi, fulano, olha, eu estou oferecendo um produto aqui que liberta pessoas do medo, da fobia. Eu já ajudei não sei quantas pessoas a se libertarem do medo de avião, a se libertarem do medo da barata, do coronavírus. Elas passaram a trabalhar por conta disso. É ter uma posição ativa de venda, sabe? Esse seria o meu posicionamento, Sara. É assim que, na verdade, eu me posiciono. Não sei se eu te ajudei aí, colaborei porque você precisa. Ajudou. Uma coisa que você falou, a palavra que você usou foi fantástica. Você falou assim, dar o controle, permitir dar o controle. O problema do mito da hipnose é exatamente isso. A pessoa acha que ela vai perder o controle. Quando eu hipnotizo uma pessoa, em momento nenhum ela está dormindo, em momento nenhum ela deixa de estar consciente, em momento nenhum ela perde o controle. Se eu hipnotizar qualquer um aqui e falar, me dá a sua senha de banco, essa pessoa automaticamente não vai me dar e vai sair do transe. Porque estou indo contra a índole dela. Mas esse medo de perder o controle em função dos filmes e do que o pessoal vê no palco de show, acontece. O cara no show come, toma água pensando que é Guaraná, pensando que é outra coisa, porque ele se permite brincar e participar da brincadeira. Só por isso. Porque ele quer participar. Se ele não quiser, não acontece. Esse é um dos medos. E eu tô com falta de prova social, mas eu tenho casos e a prospectação está um pouco difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz sessão de hipnose. Eu, Sara, já fiz. Sabe o que quem estava fazendo a sessão comigo fez comigo? Porque eu sou uma pessoa super controladora. Eu gosto de ter o controle, mas me deixar no controle é algo difícil para mim. Sabe o que ela fez? Ela me deu um livro para ler que falava sobre o poder da mente. Esse livro era para poder me dar exemplo de hipnose, de casos de hipnose, e o que a hipnose trata, o que a hipnose faz. Ela falou assim, Sara, nós só vamos marcar essa sessão quando você ler esse livro. Porque você vai entender. Ela me explicou, claro, o que é, do mesmo jeito que você está falando. Ela me explicou e ela me deu um livro que me respaldava. Ela falou assim, ó, lê isso aqui, veja pessoas que já passaram pela hipnose, veja como é. Aí eu fui lá e fez isso.
Para mim, foi uma ajuda desse perder o controle, porque eu sou exatamente assim. Foi uma ajuda de perder o controle muito grande. Carlos, o Fernando que estou falando, Fernando Dantas, eu sou parceiro de negócio da Sara, tudo bem? Tudo. Eu deixo pedir aqui para dar uma dica, mas assim, antes eu queria te fazer uma pergunta. Você tem site? Site não. Eu tenho Instagram, tenho Facebook e tenho canal no YouTube. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Primeira dica, criar um seu site, tá? A gente tem que desmistificar um pouquinho essa história de rede social, porque rede social, assim, ela gera muito engajamento, tá bom? Então, a não ser que você seja um digital influencer para estar lá, para colocar suas coisas, não estou falando para você não estar, não, muito pelo contrário, você tem que estar lá, tá bom? Mas, assim, para você vender e captar teu produto, é importante que você tenha um site, tá bom? Com o serviço, com a tua cara lá, com o serviço que você presta, tá? Com os depoimentos, com as provas sociais. Essas provas sociais não necessariamente precisam ser em vídeo, pode ser uma pequena foto, pode ser um texto, entre aspas, com o nome do paciente, Um então as pessoas não áudio. precisam se expor, áudio, entendeu? Então isso vende muito melhor do que você ter prova social numa rede social, tá bom? Isso é muito melhor. Com isso, você tem que começar a fazer divulgação do teu negócio no Google, tá bom? No Google. O Google hoje é o melhor local para você divulgar o seu negócio. Hoje, e quando você faz isso, essa divulgação do teu produto dentro do Google, os clientes acabam chegando para você. Por que eu falo de site e Google? Porque você tem algumas tags que você pode colocar no teu site que o próprio Google faz o ranqueamento, o mapeamento, e os clientes chegam até você, pelo menos, é importante que os clientes chegam no teu site. Tá? Você não, existe um funil de vendas, você não está conseguindo colocar as pessoas para entrar no teu funil, entendeu? Então você tem que pegar com as dicas da Sara, que é super importante, de você pegar, ligar e falar e tal, tal. Isso é bem proativo, entendeu? Mas existe também o proativo, que é eletrônico, tá? Que é você programar, fazer toda essa programação do teu site, colocar as tags que você quer, e dentro dessas tags acontecer dos teus clientes começarem a chegar, entrar dentro do teu funil. Quando eles entrarem ali, é bacana você, assim, olha, para você saber mais, cria um e-book para você captar cliente, entendeu? Para captar as pessoas. Assim, olha, eu vou estar disponibilizando aqui um e-book, faça você mesmo a sua auto-hipnose, entendeu? Com dicas práticas e tal, tal, tal. Você escreve assim um e-book no PowerPoint, salva em PDF, e ali dentro do Instagram você já divulga para as pessoas pegarem, baixar ele, entendeu? Quando elas baixarem, elas vão ter que fazer um pequeno cadastro. E esse pequeno cadastro, elas vão colocar lá o nome, e-mail e telefone, ela entrou no teu funil. Aí é você fechar a venda, entendeu? Então, essa é uma dica assim, super importante. Eu estava vendo o que ela estava falando para você, mas é muito importante que você faça isso, para que a gente tende hoje, né, ver muito essa questão de rede social, Instagram, Facebook, YouTube, mas a gente esquece do tradicional, que é o básico, que é o e-mail, o telefone e o site. Tá bom? Tá. E até tem uma coisa que eu tenho falado muito para alguns clientes nossos. Você quer ver uma coisa que todos vocês aqui recebem pouco? SMS. SMS é uma coisa que você está recebendo. Hoje a gente está recebendo muito, muito pouco. Mas quando chega um SMS no teu telefone, você abre. Opa, o que é que estão me mandando SMS aqui? Você fica atento. Então é uma forma excelente de vender com SMS. Entendeu? O SMS ele tem produtos aí que você compra no mercado para envio em massa de SMS, mas assim é muito barato. O SMS ele é mais barato do que uma ligação. Tá? Tem planos de telefonia aí que você nem paga envio de SMS, ou você tem um pacote Sistemas de também que você tem até online que você não Isso. precisa pagar. Você tem o sistema de gestão junto com o SMS. Isso, justamente, os CRMs, entendeu? Tem um CRM que você pode colar. Anotem aí, viu, pessoal? Pipe Drive. PIPE Drive.com. Pipe Drive. É um sistema de CRM
Se você quiser colocar pessoas lá dentro, você pode colocar, mas você vai pagar, mas ele também tem a parte dele que é gratuita. Então, vale a pena que você comece a colocar as informações, que, se não me engano, é $19 por mês. Eu estava $19 por mês, se você quiser o plano pago, que tem tudo ali por dentro. Então, você tem condições de fazer tudo. Espero ter ajudado. Tá? Eu entrei aqui tá, para assistir a aula da Sara e acabei vendo que é uma coisa que a gente trabalha muito, que é com empreendedorismo, e acabei me enfiando no meio aqui. Tá? Mas, assim, com o objetivo de ajudar vocês. Não, eu agradeço. Eu quero só fazer 2 comentários. Eu entrei no Claro. mundo digital recentemente, a partir de finalzinho de 2019 para cá. Estou estudando e colocando essas coisas em prática que você está falando. A outra coisa que eu quebrei muito, e teve a ver com o que a senhora falou, durante décadas, eu não sei vender. O vendedor bom é o meu irmão que é bom negociante. Até que eu caí e falei, não, é o melhor vendedor do mundo, que eu tenho que me vender. Né? Porque depois você escuta algumas pessoas, não, você tem sempre que se vender, nem que você seja funcionário para se vender para promoção. Então, eu tenho que me vender. Então, meu último trabalho era representante de vendas. Né? Eu topei ser representante de vendas de uma empresa, vendia prótese de silicone. Não sabia nada do negócio, mas justamente pelo desafio de aprender sobre o negócio e aprender